Olá, tudo bem com você? Vamos hoje, na nossa aula de redação, ver alguns dos principais elementos da narrativa. Vamos ver narrador e discurso. Não na teoria, porque na teoria vocês já viram comigo. Hoje nós vamos praticar. Vamos ver alguns textos, alguns excertos, fragmentos literários e neles nós vamos tentar identificar o tipo de narrador, classificar o narrador e também achar os discursos que podem ali estar presentes, as chamadas vozes presentes no texto. Vamos começar com um texto de Machado de Assis. É importante que você tenha em mente que no vestibular aparecem textos contemporâneos, textos atuais e textos também do século XIX, XVI, 17, enfim, você vai perceber uma linguagem diferente desta que você hoje lê, que você hoje utiliza na sua comunicação. Mas você deve saber lidar com essa linguagem. Não há tantas diferenças semânticas assim, mas há um texto que eu vou ler com vocês, que você vai achar uma palavrinha muito estranha, vai parecer um erro, mas não é. Lembre-se de que a literatura, desde o século XVI até agora, vai ser pedida a você no vestibular. Vamos ler o texto, então. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." É verdade, concordou Honório, envergonhado. Esse texto é um texto de Machado de Assis, de um conto chamado A Carteira. Muito bem, eu quero que você tente identificar comigo que tipo de narrador é esse presente e qual é o discurso que evidentemente está ali presente. Voltemos para o texto e você já responde para mim. Veja, quando se diz Honório olhou para o chão e viu uma carteira, e aí o narrador continua a abaixar-se, apanhá-la, continua falando sobre as ações da personagem, nota-se que há um narrador que é simplesmente observador. Ele está de fora observando as ações. E eu quero que vocês também observem a presença do discurso direto. Nós temos aí, e vejam os sinais de pontuação marcando o discurso direto. Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez. O travessão, o falar de forma direta, usando o tempo no presente, é sinal de discurso direto. Observe que há um verbo presente, que é o concordou, que nós chamamos de verbo dicende ou de elocução, bastante comum em discursos diretos ou mesmo no discurso indireto. Muito bem, esses verbos de elocução ou verbos dicende indicam quando a personagem vai falar. Então, eu posso dizer, ele respondeu 2 pontos e mostrar a fala direta da personagem, característica então do discurso direto, ou o verbo dicende de elocução pode aparecer no discurso indireto. Eu posso dizer, ela informou-me que neste momento não poderia atender-me. Simplesmente o narrador transmitiu a fala da personagem, usou um verbo de elocução e depois esse verbo de elocução não nos deu a frase de forma direta, a própria personagem falando. Então, comece a observar que nem sempre eles aparecerão, mas eles são sim marca, quando presentes, desse discurso direto ou indireto. Tudo bem? Guardaram os nomes? Então, são verbos dicende, ou chamados declarativos, ou ainda de elocução. Ficou claro? Então, nós vamos ler mais um trecho para você também tentar perceber qual é o narrador e qual é o discurso predominante. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto.
a consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia. Nós continuamos com um fragmento do Machado de Assis do conto A Carteira, mas nesse momento aparece uma outra voz, um narrador diferente, um narrador que sabe o pensamento da personagem. Eu quero que você acompanhe de novo esse trecho comigo, já atentando para essa dica que eu estou dando de que há um narrador que nos revela o pensamento da personagem e o momento em que esse pensamento diretamente nos é mostrado pelo narrador. Vamos de novo ao texto? Observe este trecho. Está lá. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões. A consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro. Veja, como é que o narrador sabia o que se passava pela consciência da personagem? Só é possível esse tipo de colocação no texto se o narrador for onisciente, se ele conseguir saber o que se passa dentro da cabeça da personagem. E nesse trecho, podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida, o que nós temos é uma reflexão direta da personagem. Só que essa reflexão nos é revelada pelo narrador. Você percebeu, então, o narrador onisciente, que nos revelou de forma direta